Como muita gente escreveu para mim, pedindo para que eu fizesse um vídeo a respeito do novo álbum da Taylor Swift, o Midnight, aqui está. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu ouvi desse álbum e as minhas impressões. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Para comemorar o Dia do Livro, a editora Belas Letras, sensacional editora, está fazendo uma ação maravilhosa agora no próximo sábado e no domingo. E só vai durar esses 2 dias. E para comemorar o Dia do Livro, a cada pedido que você fizer na editora, você vai ganhar um livro grátis. Fez um pedido, ganhou um livro. Fez 2 pedidos, ganhou outro livro, tá? É para pedidos. Então, vale somente para o sábado e domingo, tá ok? Então é isso aí. Não perca essa oportunidade. Repito, a cada pedido que você fizer na editora Belas Letras, você vai ganhar um outro livro. Que chance melhor que essa de incrementar a sua biblioteca, né? Bom proveito! E agora a gente continua com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, muita gente, mas muita gente mesmo, escreveu para mim pedindo para que eu falasse a respeito do mais recente álbum da adorada, cultuada Taylor Swift. Um disco chamado Midnight, que é o 10º álbum da carreira dela. Claro que antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai clicar aqui embaixo na nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, né? Que é bem endereçada a quem é fã da Taylor Swift. Também vai clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, cheio de material inédito, vídeos, tudo exclusivo, séries novas, tudo exclusivo para quem é sócio, tá? Você vai clicar, escolher o seu plano e vai se divertir bastante com muita informação. Bom, eu ouvi o disco e eu cheguei à conclusão que 2022, esse ano aqui, é o ano em que a Taylor Swift, ela mostrou com esse disco ao mundo inteiro algo que no círculo íntimo dela, todo mundo provavelmente já sabe e há muito tempo, que ela é, por trás daquela aura divertida e simpática que ela mostra nas aparições públicas dela, por trás disso existe uma mulher insinuante que sabe muito bem da existência de inúmeras imitadoras dela, algumas bem talentosas e outras bem abaixo da crítica, e ela reproduz nos seus discos, inclusive nos discos mais recentes também, ela reproduz os sotaques da alma dela. E ela faz isso com uma razoável facilidade de compreensão por parte dos fãs debilóides que evidentemente que idolatram essa moça. Mas ninguém, nem mesmo os seus fãs mais baba-ovos, empedernidos, vamos dizer assim, estavam preparados para momentos que certamente vão fazer os fãs cair o queixo com as canções desse disco mais recente. Esse Midnight, que é, como eu falei, o 10º álbum de estúdio dela, é um disco que alguns críticos, inclusive, e até mesmo a própria Taylor Swift, chegou a designar como se fosse um álbum conceitual. Tá? Eu acho um conceitual meio de araque, mas enfim. Eles disseram isso. E é um disco conceitual a respeito de contemplações noturnas, vamos dizer assim, provavelmente causado por noites de insônia que a Taylor Swift deve ter tido ou tem ainda, né? E esse disco ele foi produzido mais uma vez por um parceiro musical dela que ela já tem há um certo tempo, que é o Jack Antonoff.
Tanto é que ele é o coautor de 11 das 13 faixas do disco, né? As 13 faixas da edição normal do disco. Tem uma edição expandida aí, não sei o que, mas aqui, o que eu vou falar é a edição normal do disco. Então, o Antonoff, que é o coautor de 11 dessas 13 faixas do disco, esse, na verdade, é um álbum que ele meio que mergulha a fundo numa abordagem mais eletrônica do repertório. Mesmo que as harmonias das canções, elas possam ser facilmente reproduzidas na hora que você for tocar o violão. Não tem nada muito rebuscado em termos de harmonia e melodia. Agora, evidentemente que esse papo todo, é um álbum conceitual, um álbum mais eletrônico, isso para mim não foi nenhuma surpresa. Até porque hoje, numa época em que qualquer debilóide faz publicação nas redes sociais, elogiando, criticando discos ou o que quer que seja, com a profundidade de um Pires, a série de elogios que esse disco vem recebendo não me causou nenhum tipo de impacto. Até mesmo pelo contrário, você tá entendendo? Eu fui ouvir o disco com aquela sensação de que você vai assistir um episódio de uma série e que não necessariamente você vai acompanhar. Então foi meio isso. Obviamente eu fiquei sabendo que a Taylor Swift ela fez uma campanha publicitária nessas redes sociais aí, dos TikToks aí da vida, com uma série de videozinhos, né? Inclusive até com a presença da idolatrada também Lana Del Rey numa faixa chamada Snow on the Beach, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Então, inclusive a Lana Del Rey, se eu não me engano, é parceira de composição dela. Então, né, todo esse pacote todo, eu falei, vou ouvir o disco, mas realmente com aquela sensação que você vai conferir um episódio de uma série, não com aquela intenção de acompanhar aquela coisa toda. Vamos ouvir para ver o que tá rolando aí. E de certa forma, eu fui até surpreendido ao ouvir o álbum inteiro. Por quê? Porque dentro da proposta de se fazer um disco com uma sonoridade predominante daquele pop eletrônico, o Midnights, ele até soou interessante para os meus ouvidos. Vamos pegar, por exemplo, a primeira faixa do disco, que chama-se Lavender Haze. E essa música, ela fala do relacionamento da Taylor Swift com o namorado dela, aquele relacionamentozinho de casal. Eu já vou falar a respeito disso com um pouquinho mais de detalhes. E fala também da bolha que foi criada para que a imprensa e os fãs baba-ovos não invadam a intimidade deles, né? A privacidade, né? E essa música, ela segue uma linha eletrônica claramente influenciada ou inspirada, como você quiser interpretar, na sonoridade do The Weeknd. Então, como canção pop, ela é muito boa, cara. Inclusive com a Taylor alternando regiões de canto mais confortáveis com outros falsetes nos refrãos. Refrãos, tá? Não existe refrões. Refrãos ou refrães, tá? Não existe refrões. Mais uma vez preciso falar isso para vocês. Inclusive nessa música tem a participação nos backing vocals da filha do Lenny Kravitz, a Zoe Kravitz, que também é atriz, também é uma canção bem interessante. E essa mesma referência sonora do Weeknd aparece numa outra canção muito divertida do disco, intitulada Karma, que é um eletropop new wave, assim, bem cadenciado, tem inclusive uma letra muito bem humorada, endereçada aos haters dela mesma. Essas duas músicas, elas de uma certa forma, elas são bem distantes de uma atmosfera de contemplação cinematográfica, vamos dizer assim, que existem, por exemplo, em outras canções do disco, como são os casos de duas canções meio melancólicas, uma chamada Maroon e a outra chamada Labyrinth. E nessas duas músicas, a Taylor, ela canta como se fosse como é que eu vou definir isso? Como se fosse um cruzamento da Enya. Lembra da Enya? Com aqueles vocais etéreos. Um cruzamento da Enya com o Massive Attack. Tem uma outra canção chamada Anti-Hero, que tem
toda a sonoridade dessa música, toda a sonoridade dos instrumentos dessa canção são completamente baseadas naquilo que o Prince fazia nos anos 80. Quando você ouvir essa canção, você vai fazer essa associação imediatamente. E as melodias que a Taylor ela escolheu nessa canção, por exemplo, casam muito bem com a letra dessa música, que fala de grande parte das inseguranças emocionais que ela tem dentro de um mundo musical corporativo cada vez mais carniceiro na hora de deglutir essas artistas que são consideradas como musas do pop atual. E nessa música tem um detalhe interessante. Se você prestar atenção na letra, você vai notar, cara, que ela manda uma mensagem muito clara também para os seus fãs que se portam de uma maneira infantil, cara, como se fossem umas crianças, uns vassalos, que não conseguem, inclusive, pronunciar o nome da cantora, cara, sem escorrer uma baba aqui no canto da boca. Claro que tudo feito de uma maneira clara, mas disfarçada de uma interpretação, como é que eu vou dizer assim, carinhosamente marqueteira. Aí tem também uma balada, que é aquela que eu falei no começo do vídeo, que chama-se Snow on the Beach, que ela tem realmente uma atmosfera meio de sonho, né? Que é um certo contrassenso, se você pensar que o disco fala muito de noites em claras, de insônia, de pensamentos que ela teve em momentos de insônia. Mas essa música ela tem realmente uma atmosfera meio de sonho, meio etérea. Ainda mais porque nessa música ela usa uma linha de melodia e uns efeitos na voz, assim, cara, que cria um pouco essa atmosfera, né? E ainda mais é realçado pela participação da sorumbática Lana Del Rey nos backing vocals. Por outro lado, tem uma canção que ela é conduzida por uma linha de baixo com umas notas bem agudas e só que com os timbres mais aveludados, juntamente com uma marcação de bumbo também meio abafado, que é uma canção intitulada You're on Your Own, Kid, que é mais uma daquelas canções autobiográficas que, de uma certa forma, trazem a Taylor ruminando umas lembranças de um passado no qual ela não era ainda a estrela que ela é hoje. E essa canção ela tem uma dinâmica crescente que dá à música um acento pop simpático, tá? Mesmo que a letra, inclusive, seja completamente antagônica a essa sensação. Tem uma outra canção chamada Midnight Rain, na qual a Taylor ela usa uns processadores de voz que certamente os fãs do Drake, por exemplo, vão conhecer. E a Taylor ela faz isso para exibir, vamos dizer assim, mais uma vez, uma balada eletrônica, melancólica, a respeito de um relacionamento do passado que ela teve que deixar para trás por causa da carreira dela. E esse mesmo tipo de sonoridade surge também na faixa seguinte, que é intitulada Question. Só que nessa música, toda a sonoridade ela vem embalada com uma abordagem mais tradicional de pop, tá? Inclusive tem alguns ganchos melódicos dos vocais da Taylor Swift, uns ganchos, umas boas sacadas, que são bem interessantes. Aí tem uma outra canção que é, na minha opinião, talvez a aproximação mais explícita em relação ao hip hop e esse moderno R&B que rola nos Estados Unidos, que é uma canção intitulada Vigilant Shit. É uma canção, de uma certa forma, meio soturna, mas ela é interessante, porque tem muitos sintetizadores trabalhando ali em frequências mais graves, né? Tem umas batidas com os efeitos meio industriais, vamos dizer assim, tá? E claramente nessa música a Taylor ela dá de uma certa forma uma bandeira de que ela andou ouvindo alguns discos do Kraftwerk. E tudo isso serve de apoio para uma letra bem feminista,
mas bem rancorosa a respeito de vinganças emocionais. E essa mesma abordagem, em termos de instrumentos, de timbres, né, dos instrumentos, ela volta a acontecer na faixa seguinte, que é Bejeweled, só que ela volta a aparecer, mas assim, essa música ela tem uma condução rítmica mais reta e mais aproximada com aquele synth pop dos anos 80. Inclusive, todas essas referências funcionam muito bem dentro dessa música. E aí, então, vem uma canção que é uma parceria dela com o atual namorado, que é uma canção intitulada Sweet Nothing. E caso você queira saber, esteja interessado nisso, esse namorado dela é o ator inglês Joe Alwyn, que inclusive ele assina essa canção como coautor da música com o pseudônimo de William Bowery. E essa música, cara, é uma balada eletrônica, singela, conduzida basicamente por um piano elétrico, de um modo quase relaxado, tá? Que mostra, inclusive, que a Taylor Swift, ela gosta bastante daquele estilo harmônico melódico da grande, espetacular Carole King. Inclusive, até mesmo na hora de ela colocar a letra que fala a respeito do alívio que ela sente, Taylor Swift, do alívio que ela sente quando ela está em casa com o namorado dela, com o amor dela, longe da babação de ovo desses fãs obsessivos e também, evidentemente, dos holofotes absolutamente incendiários da mídia, né? E aí a versão oficial desse disco, né, não a versão expandida, né, que eu nem ouvi ainda, mas a versão oficial, a versão normal desse disco, ela termina com uma canção intitulada Mastermind, que soa engraçado. A sensação que eu tive era como se a Alanis Morissette fosse a musa do George Moroder e não a Donna Summer, porque é uma canção que ela soa, inclusive, mais contida. E curiosamente, eu fiquei ouvindo essa música e ela me lembrou um pouco aquelas harmonias e melodias que o U2 usava no passado. Então, eu digo a você, meu amigo e minha amiga, no saldo final desse disco, o Midnights, ele retrata, sem querer parecer muito filosófico, ele retrata o estado emocional conflitante que ela tem, né? Inclusive, isso eu ponho nesse caldeirão final, todas aquelas querelas, aquelas batalhas burocráticas que ela vem tendo na carreira dela, e isso misturado com a coerência que ela busca manter a qualquer custo. E obviamente que essa coerência é em relação à autocrítica que ela faz, que pode até soar meio radical para os fãs mais abobalhados, mas que eu tenho certeza que ela certamente não vai abrir mão disso daqui para frente. Quando eu falo a respeito dessa dualidade, vamos dizer assim, entre as pendências jurídicas e essa autocrítica emocional que ela faz, eu vou te dar um exemplo disso. Ela, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas a Taylor Swift, ela resolveu entrar numa batalha jurídica peitando, de uma certa forma, o antigo selo dela, onde ela gravou os 6 primeiros álbuns, porque ela queria resgatar as masters desses discos e o selo se recusou a fazer. Então, ela entrou numa batalha jurídica e, ao mesmo tempo, cara, ela falou que ela vai regravar esses 6 álbuns que ela lançou, os 6 primeiros álbuns que ela lançou na carreira dela. Inclusive, ela já fez isso com o Fearless e com o Red. Inclusive, esses 2 álbuns ela regravou e colocou no título Taylor's Version, tá? Então ela já regravou os 2 primeiros e provavelmente ela vai fazer isso com os outros 4 restantes, né? Então, realmente, a impressão que eu tive é que, além desse disco, como um álbum pop, ser, sim, muito bom, a Taylor, ela tá tentando uma outra coisa, que é
exorcizar as ondas de maldade dos seus detratores, dos seus haters, principalmente com aquela história de que por trás da aparência radiante, sensível, simpática dela, existe uma artista fria e calculista. Eu fiquei com essa impressão de que essa é mais uma batalha no qual ela vai se meter daqui para frente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então são as minhas opiniões a respeito desse novo álbum da Taylor Swift, o Midnight, que me surpreendeu positivamente como um álbum pop. Aqui nos comentários, coloca aqui a tua opinião a respeito desse disco, tá ok? É claro, não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, de clicar aqui embaixo e visitar a nossa loja, que tem os produtos, umas camisetas muito legais, principalmente aqui, essa camiseta aqui, que é indicada para você mandar um recado para quem é fã da Taylor Swift, e também clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, aqui, repleto de material inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima!